Cabral. Uma pequena cidade ao norte da Espanha, com cerca de 6.400 habitantes, cercada de propriedades rurais. Foi lá que, na primeira semana de outubro, pode ter iniciado um novo capítulo na história da humanidade. Mais propriamente, em um criadouro de visões, animais que ainda hoje são cruelmente abatidos para a confecção de casacos de pele. Aqueles animais começaram a morrer, e através da coleta de amostras nasais de 2 deles, feitas por um veterinário local, e enviadas para um laboratório do governo espanhol, que fez o teste para detectar a presença de SARS-CoV-2, obteve resultado negativo para este vírus. Entretanto, detectou outra coisa. O H5N1, um subtipo do vírus da influenza, causador da gripe aviária de alta patogenicidade. A doença afeta aves, com uma taxa de mortalidade de quase 100%. Acontece que o incidente com os visões espanhóis não era o primeiro caso em mamíferos. Houve vários outros casos, incluindo em humanos, uma infecção de 868 pessoas, nas 2 últimas décadas, ao redor do planeta. Desta vez, havia algo diferente. Anteriormente, os mamíferos contraíam a doença ao contato com as aves. Agora, o vírus parecia estar sendo passado diretamente de um visão para outro. Os animais continuaram a morrer, e em 18 de outubro, as autoridades decidiram sacrificar os 52.000 visões da fazenda, contendo assim o surto. Entretanto, ao submeter uma amostra para análise genética, o resultado foi perturbador. O vírus era derivado de uma linhagem chamada 22pu15977, que já haviam sido detectadas em gaivotas, na França, em 2022. Provavelmente, as aves foram espalhando pela Europa, até chegar em Cabral. Só que chegou a Cabral com uma mutação. Os vírus encontrados na criação de visões de Cabral são diferentes de todos os H5N1, já caracterizados nas aves da Europa. Foi o que constatou um estudo publicado por cientistas espanhóis e italianos. As amostras apresentavam uma mutação no gene da proteína PB2, que pode dar ao vírus a terrível propriedade de se propagar em mamíferos. Esta é a mesma mutação do H1N1, responsável pela gripe suína, causador da pandemia de 2009. O H1N1 de 2009 colocou o mundo em pânico, com 491.000 casos confirmados e 20.000 mortes. Mas, acreditamos que os números reais tenham sido muito maiores. Segundo uma projeção da OMS, estes números podem ter ficado entre 700 milhões e 1,4 bilhão, com cerca de 284.000 mortes. Graças à vacina, a pandemia de 2009 foi contida. Para os cientistas, o H5N1 seria a próxima ameaça. Em um artigo publicado sobre este vírus, em 2009, por um grupo de 5 pesquisadores da Universidade de Alfenas, Minas Gerais, afirmava que a dificuldade em realizar o diagnóstico se dava pelo fato de as manifestações clínicas iniciais não serem específicas. O H5N1 começou a dar sinais preocupantes no início do século XXI, levando os cientistas a voltarem seu olhar para ele, no ano de 2004. Foram vários países relatando um grande número de aves contaminadas pelo vírus. Um sinal de alerta para um possível aumento de casos em humanos, como aconteceu em situações anteriores, como a gripe espanhola de 1918, que matou, em estimativas imprecisas, entre 17 e 50 milhões de pessoas, e foi causada por uma variação do H1N1. Em 1977, tivemos a gripe russa, que começou na União Soviética, e se espalhou pelo mundo, levando 700.000 pessoas à morte. Em 1997, estivemos muito perto de uma epidemia global, pelo vírus H5N1, com um surto que teve início na China. Sacrificaram aves, isolaram pessoas, e conseguiram conter a ameaça, registrando 6 mortes. Se na ocasião o vírus tivesse a habilidade de passar de uma pessoa a outra, a história poderia ter sido diferente, e imagina-se que teria dizimado 1/3 da população global. E é disso que estamos falando agora, com a nova capacidade adquirida pelo vírus. Durante o surto na fazenda de Visões, várias espécies de mamíferos foram contaminadas,
e há indícios de que a doença tenha sido transmitida diretamente entre mamíferos. O H5N1 continua se propagando entre aves. Ocorreram casos no Peru, na Venezuela, Equador, Colômbia e Honduras. As hipóteses para o transbordamento da H5N1 para mamíferos são as seguintes. Talvez existam tantas aves contaminadas, que seus predadores mamíferos estejam sendo muito mais expostos ao vírus. A outra tese é de que os vírus realmente tenham se tornado transmissíveis entre mamíferos, algo que ainda não foi confirmado. Corremos o risco de ter uma nova pandemia, caso o vírus influenza das aves sofra uma mutação e se torne transmissível entre humanos, pois os seres humanos não possuem imunidade contra este vírus. Felizmente, mesmo no caso da mutação estar presente, a transmissão em larga escala, sem contato direto com o animal infectado, ainda é considerada difícil. Já existem vacinas contra o vírus da influenza. Porém, por um motivo irônico, no caso de uma pandemia de H5N1, seria difícil fabricá-las na velocidade e quantidade necessárias, pois o imunizante depende das galinhas, que podem ser dizimadas pelo vírus. Desde 2020, 193 milhões de aves foram sacrificadas para tentar conter a propagação dele. Acontecem frequentes surtos de H5N1, que também matam seres humanos. Nas últimas décadas, 868 pessoas contraíram o vírus. Destas, 457 morreram. Devido ao seu alto índice de mortalidade, caso tenhamos uma pandemia de H5N1, ainda que alcance um número menor de pessoas, do que foi o caso do coronavírus, o número de mortes poderá ser muito maior. A variante, com a mutação na proteína PB2, supostamente é mais contagiosa, porque não fica apenas nos pulmões, ela se reproduz também nas vias aéreas superiores, nariz e garganta, o que facilita a sua transmissão. Entretanto, ela se torna menos letal. Foi o que aconteceu com o SARS-CoV-2, que, a partir da variante Ômicron, passou a se reproduzir nas vias aéreas superiores. O controle da H5N1 pode ser feito aumentando a vigilância sobre as fazendas, monitorando assim os casos suspeitos e sacrificando os animais contaminados. Esta estratégia tem funcionado até o momento. O vírus foi identificado pela primeira vez em 1996, em gansos da província de Guangdong, no sul da China, tendo os primeiros casos em humanos registrados no ano seguinte, em Hong Kong, com 18 doentes e 6 mortos. Entre 2003 e 2007, mais de 20 países da Ásia, África e Europa registraram casos em animais. Geralmente, os casos foram registrados por onde passavam aves migratórias, que podem ter espalhado o vírus. Período em que se tornaram mais frequentes os episódios em humanos, também, quando foram produzidas as primeiras vacinas contra o H5N1. Hoje, não há no planeta estoque deste imunizante. E nem é conveniente tê-los, pois os vírus evoluem relativamente rápido, sendo necessária a atualização da vacina, para que tenha eficácia contra suas variantes. No Brasil, o Instituto Butantan está trabalhando em imunizantes atualizados contra o H5N1. A vacina contém duas proteínas, a hemaglutina e a neuraminidase, utilizadas pelo vírus para invadir as células humanas e sair delas após multiplicar-se. As vacinas são feitas injetando o vírus em ovos de galinhas embrionados, ou seja, galinhas fecundadas por um galo. Por isso o ovo contém um embrião. O vírus se multiplica no líquido alantoico durante 3 dias, daí, ele é extraído, inativado e transformado em vacina. Os laboratórios farmacêuticos estão se preparando e produzindo estudos e testes de vacinas contra o vírus H5N1 em humanos. Devido à capacidade de mutação do vírus, não é viável desenvolver um número muito grande de vacinas. Entretanto, também não é conveniente não fazer nada. Ainda não está claro qual é a melhor estratégia, mas é importante pensar sobre ela, pois a pandemia de Covid não será a última.